Não sei se é um breve testemunho. Breve testemunho. Gilney, vocês acham? Vocês acreditam? 2025, Gilney com breve testemunho. Já começamos o ano bem. Vamos lá, Gilney. Pai do Senhor, pastor. Saudade deles, né? Eles viajam. Queria deixar para a igreja aqui. Olha aí, irmãos, eu nem sei o que é isso aqui, é para dar um aviso? Daqui a pouco eu peço para... Eu vou explicar o que se trata. Na verdade, nós tivemos vários anos aqui, essa campanha dos 12 dias, e para quem já tem um tempo de videiro aqui, sabe o que eu vou dizer. Nesses 12 dias, aconteciam vários testemunhos, e faz um tempo que a gente tem dito isso para a igreja, né? Os pastores têm compartilhado isso. E eu passei o ano passado sem subir aqui para testemunhar as coisas que Deus vinha fazendo na minha vida. E eu guardei no meu coração que seria para esses 12 dias o que eu quero compartilhar com vocês. Todos os livramentos que aconteceram em 2024, não dá para resumir em poucos minutos, mas eu preciso ser breve. Deus nos deu uma oportunidade para mim e para minha esposa, depois da pandemia. O meu trabalho, a minha colocação profissional, durante a pandemia, o mundo parou e o meu trabalho parou. Só que Deus levantou uma pessoa, uma família no meio da célula, que apareceu em casa durante a pandemia e disse o seguinte: eu soube que você está sem trabalhar, você é um pai de família, você é um cara honesto e eu não admito ver você parado. E aí ele deixou o documento do carro, a chave do carro na minha mão e falou: você vai pagar suas contas, você vai honrar sua família, e o que você vai fazer com esse carro eu não sei. E queridos, resumindo, Deus me deu a oportunidade de trabalhar 4 anos seguidos no Uber. Quantos livramentos, quantas histórias, quantas coisas aconteceram. E um outro dia eu vou relatar em detalhes isso num canal no YouTube, mas aqui no altar eu preciso glorificar a Deus as inúmeras vezes que eu cheguei em casa com as pernas bambas e que eu não contava para minha esposa, para minha família, das coisas que aconteciam fora de casa. E a nossa família videira, ela é muito grande em vários aspectos. De repente a Andréia descobriu que eu estava fazendo Uber e a gente montou uma família. Nós tínhamos grupo, nós tínhamos comunicação via rádio, um acompanhava o outro. É uma profissão arriscada, mas nesses 4 anos eu fui muito feliz fazendo isso. Evangelizei muita gente. Deus usou minha vida para falar do amor de Deus para muita gente. Eu peguei viagens em que eu terminava dentro do cemitério e eu tranquei as 4 portas. Aí os passageiros falando: o que você vai fazer? Eu vou acompanhar vocês. E eu acabei orando no velório. Várias outras ocasiões, são inúmeros os casos que Deus trabalhou a minha vida durante esse tempo. Infelizmente, nós tivemos uma fatalidade com um irmão da nossa igreja, que eu fui o primeiro a chegar e ouvi no ponto, aqui no fone de ouvido, que eu estava dirigindo e escutei o que estava acontecendo, e o nosso irmão foi para a glória. Foi muito triste aquilo. Nós tivemos um motorista da nossa igreja que, infelizmente, por uma fatalidade, ele partiu para a glória, foi para perto do nosso Pai. Então, várias oportunidades Deus dá para esses motoristas. Então, quando vocês entrarem dentro de um carro, de um Uber, procure evangelizar, procure falar do amor de Deus para esses motoristas. E quando eu percebi, eu falei: eu vou agora chamar essa turma para ir lá em casa. Andréia, o que você acha? Andréia, vamos embora. Aí marcamos uma primeira reunião de motoristas em casa. Eu acredito que deve ter chegado ali uns 40, 50 carros. E foi uma bênção. Aí depois a gente começou a distribuir agasalho para morador de rua na madrugada. Tivemos a oportunidade de, na madrugada, encontrar uma pessoa tentando pular da ponte, lá na Avenida Paulista. Então muitas coisas Deus fez durante esse tempo. Só que dentro do meu coração eu sabia que aquilo ali era um tempo de passagem. E eu falei: Deus, eu preciso voltar para o meu mercado de trabalho. Só que não era orgulho, eu queria ver Deus fazer algo. Eu não queria bater nas portas, mandar e-mail, não queria mandar currículo,
porque eu falei: Deus, eu sirvo primeiramente o teu reino, e o Senhor é dono de todas as empresas. Quantas pessoas me conhecem? Então, se eu for digno, alguém vai pegar o telefone e vai me ligar. Amados, no começo do ano passado, nos 12 dias, eu estive na campanha os 12 dias, orei, jejuei. Fizemos uma campanha de acordar 3 horas da madrugada durante os 12 dias. Algumas famílias que estão aqui estavam em oração, cada um com seu propósito. Só que eu estava fazendo Uber feliz e esperando o que Deus ia fazer. Terminou a campanha, quando chegou perto de fevereiro, uma ligação inesperada. Quando eu atendo, uma pessoa falando assim: cara, eu preciso de alguém para bater um papo, e esse alguém, eu não vejo outra pessoa se não for você. Você pode tomar um café comigo agora? E eu fui tomar esse café. A pessoa estava com um momento de crise, excesso de trabalho, muitos outros problemas. Eu ouvi aquela pessoa, aquele café. Eu estava morrendo de vontade de falar para ele: cara, me arruma um emprego que você tem tudo na mão aí para me ajudar. Mas quando ele me procurou, não era para isso. Eu não podia misturar as coisas. Orei por ele, dei as costas. Daqui a pouco o celular toca, era a esposa dele. Espera aí, vocês se encontraram e eu não estava junto. Vamos tomar café de novo. E quando eu encontrei os dois juntos no dia seguinte, aí ela, um pouco mais ousada, ela falou assim: olha, esse banana aqui não soube falar para você o que ele queria falar, mas eu quero falar. A nossa empresa está pronta, a nossa empresa foi montada, tudo que você semeou junto com a gente em 2015, 16, 17, 18, vamos subir esse elevador agora que você vai ver o que tem lá em cima. Quando eu subi, já tinha a minha mesa pronta, com computador, com ar-condicionado. E queridos, eu viajei com esse casal durante os anos de 2015 a 18 e fiz muita coisa com eles no interior, no litoral. E agora eu quero dizer para vocês que a partir do dia 1º de março do ano passado, eu já estava dentro da minha área de profissão. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora. O que Deus fez e faz. Will, se você tiver como colocar, é rapidinho que a gente vai... Não é vídeo não, é foto, tá? Amados, Deus abriu o mar e me colocou para fazer assessoria de imprensa para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E esse aqui é o resultado de alguns dos atletas que eu cuido das redes sociais deles. Essa moça é cega, esse rapaz não tem os braços, não tem as pernas. Olha quantas medalhas ele trouxe esse ano para o Brasil. Pode passar. Alana Maldonado, a maior medalhista paralímpica do judô. Fui convidado para participar da exposição do esporte paralímpico deste ano. Este é o maior narrador do rádio e depois da TV também. Nos encontramos nesse evento. Aqui nós temos uma pessoa que nós estamos trabalhando o plano de carreira do instituto dela. A gente tem várias modalidades que a gente trabalha no escritório. Pode avançar, para a gente não gastar tanto tempo. Esse ano eu estarei cuidando do Museu do Surf Brasileiro. Vamos a mais. Vários projetos esportivos pelo interior do estado, escolas de futebol. Na capital não tem nenhum, é só pelo interior por enquanto. Vamos passar a próxima. E eu queria parar aqui. O mais importante do que Deus fez na minha vida em 2024 está aqui, ó. Deus fez tudo isso e eu não brequei, eu não parei o CPO. Eu tenho a honra de dizer que eu fiz parte da maior turma do curso de obreiros dessa igreja aqui. E encerrar esse curso foi ponto de honra. Ter que resumir os livros, ter que deixar as contas em dia, deixar a vida alinhada. E para isso eu agradeço a minha esposa que acreditou em mim, agradeço meus filhos. A melhor parte de tudo que eu estou vivendo e que eu posso testemunhar do ano que acabou agora, está aqui, ó. E se você quer saber o que Deus quer falar com você através dos meus lábios aqui, por que as pessoas no reino de Deus não avançam? Por que tem gente aqui que ainda não decidiu se batizar,
não decidiu fazer a escola de líderes? E por que tem tanta gente, tantos anos na igreja esperando para fazer o CPO? Quando você põe o pé, Deus abre o mar. Todas as coisas que eu estou vivendo hoje é fruto daquilo que eu escolhi fazer. Então, eu quero glorificar a Deus sobre isso que Deus veio fazendo durante esses anos, mas eu sou muito grato a Deus ao ano de 2024. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus. Muito lindo, né, amados? Agora, tudo isso que o Junei está alcançando agora, a gente que convive, a gente que sabe da vida, que participa, que compartilha disso, dos momentos de dificuldade, dos momentos de alegria, mas de tristeza também e tal, nós sabemos que isso só é possível aos perseverantes. Tem muita gente que passa por dificuldade e desiste do meio do caminho, não espera Deus fazer. Irmão, irmã, se nós não podemos esperar nós fazermos ou algo surgir do nada. Tudo é uma caminhada, tudo é um processo que Deus vai nos levando até o dia que realmente a coisa vai acontecer. Então, se você está num processo de passagem, seja a tribulação, seja a dificuldade, tem de bom ânimo, continua, e se volta para o reino, se lança no reino de Deus, porque todas as coisas acontecem simultaneamente. Deus vai fazendo na sua vida e você vai fazendo para Deus, trabalhando junto, as coisas vão acontecer. Então tem de bom ânimo. Você parar no meio do caminho, você nunca vai saber. E a pior coisa, amado, é viver, né, na vida pensando que podia acontecer e você nunca viveu. Então, os que perseveram até o fim é que são salvos, não é os que param no meio do caminho. Se Deus tem algo, e Deus tem, se Deus quer fazer algo e quer fazer, você precisa continuar, você precisa se lançar em Deus e deixar Deus tocar a sua vida em nome de Jesus. Porque aí você vai vir aqui também e testemunhar, dar um testemunho de começo, meio e fim para frente. Amém? Então, que esse testemunho possa servir para você como uma lição também para aqueles que estão perseverando, que estão aí e continuam crendo no Senhor. E hoje, né, você viu, o Junei falou aqui, né, das orações, falou do jejum, né, para a janela se abrir. E às vezes é necessário a gente pagar um preço para que algumas coisas aconteçam. E hoje nós vamos ter aqui uma ministração que fala muito a respeito disso, através da vida do Silvano. Como é que nós vamos receber aqui o Silvano? Glória a Deus. Feliz ano novo. Amém. Paz, igreja. Amém. Felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje o tema é muito bom. Eu me sinto muito agraciado por Deus de poder compartilhar com vocês a respeito desse tema que nós vamos falar hoje, que é a respeito do jejum, que é uma das disciplinas espirituais, né, que nós praticamos como igreja. Oração, palavra e jejum. E eu em si estou muito alegre, porque é um tema muito bom, eu gosto muito. E eu queria, antes de nós iniciarmos aqui, irmãos, nós vamos tratar de um tema que é muito relevante, extremamente relevante para a igreja. Eu queria que você desse atenção à palavra de Deus. Você não precisa nem lembrar do meu rosto, quem sou eu, mas se essa palavra, irmãos, ela gerar um fruto no seu coração, eu tenho certeza do que eu vou falar. 2025 será um ano diferente para você. Porque o que nós vamos ler aqui nessa noite, irmãos, é bíblico, não é nada inventado por homens, é Deus respaldando e
Deus respaldando o exercício dessa disciplina espiritual, dessa doutrina espiritual que é o jejum. Então hoje nós vamos falar sobre mantermos o ânimo quanto a jejuarmos em 2025. Amém? Então eu queria já orar com você nesse tempo, para nós iniciarmos aqui. Você coloque seu coração na presença do Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecemos por esse momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, é tão bom. Obrigado, Deus, a sua presença que é real neste lugar. Nós queremos tomar posse da sua palavra, nós queremos provar dela e ver frutos em nossas vidas, meu Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, fala conosco, que as distrações caiam por terra em nome de Jesus, que todo ataque do inimigo caia por terra em nome de Jesus, e nós nos declaramos, meu Pai, cativos à sua presença, rendidos ao seu amor, meu Pai, à sua soberania neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu quero que você já abra em Mateus 6, a partir do verso 16. Deixa aberto aí, eu vou ler a versão NVI, tá? Se os meninos puderem projetar depois. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito do que é o jejum, de alguns pontos específicos, e depois eu vou já ler a palavra, depois aí em Mateus 6. Então, a palavra jejum, irmãos, eu vou trazer realmente lá do grego, só para a gente entender um pouco da primícia da palavra. A palavra jejum no grego, ela se chama nesteia, que é derivada de ne, do início da palavra, e de estio, que é do final dela. E esse ne, do comecinho da palavra em grego, ele tem um significado de abnegação, de você se abster de algo. E esse estio do final da palavra se diz... ele tem uma referência ao comer. Então, jejum, no grego, quer dizer abster-se de comer. E é por isso que a gente fala muitas vezes que o jejum em si, ele está mais ligado à comida. E poucas vezes você vai encontrar jejuns que falam a respeito do que você bebe, mas está muito mais ligado à comida em si. E também quando nós falamos assim, vou fazer um jejum de redes sociais. É claro que a gente não repreende ninguém, mas hoje... talvez com uma ministração mais pedagógica, que você possa exercer de forma mais didática dentro da sua casa o jejum, eu quero dizer a você que jejum está mais ligado à alimentação. Aí a gente fala assim que quando nós fazemos um propósito de nós abstermos de redes sociais, aí se encaixa melhor. É mais só uma direção, é claro que a gente não repreende ninguém, mas o jejum está mais ligado naquilo que você se abstém do alimento. Esse é um dos pontos principais. Você vai encontrar na Bíblia, irmãos, 3 tipos de jejum que são muito importantes, que a gente vai chamar, talvez, muitos historiadores e estudiosos dizem, do jejum normal, que é um padrão tradicional. Quando você se abstém de qualquer alimento e mantém ali ingerindo o líquido, porque a gente sabe que você pode passar muitos dias sem comer nada, mas se você passar muitos dias sem beber água, o seu corpo em si ele já começa a demonstrar muitos sinais negativos. E nós... sendo templo do Espírito Santo, a gente não pode destruir o templo. Então, o primeiro é um jejum chamado normal, que você se abstém de alimentos, continua ingerindo água. Tem um segundo jejum que se chama jejum parcial, que você se abstém parcialmente de alguns alimentos. E a gente tem referências aqui que eu vou falando a respeito, que é um exemplo bem simples. Você se abstém da janta. Você vai tomar o café, você vai almoçar, e aí na janta você quer jejuar a janta. Então, automaticamente você está se abstendo parcialmente de alguns alimentos e de algumas bebidas. E também a gente tem um jejum que é chamado jejum total ou jejum absoluto, que você se abstém de tudo, de todo alimento e de líquido também. E é claro que você vai encontrar pouquíssimos jejuns dessa forma aqui na Bíblia, mas eu vou ler alguns com vocês aqui para vocês verem. Quando eu passar, eu vou falar, esse aqui é o jejum X para vocês verem. Então, irmãos, o jejum é uma das disciplinas espirituais assim, de grandiosidade importante para a igreja. Por quê? Quando nós falamos de leitura da Bíblia, de oração, e jejum se enquadra dentro das 3 doutrinas, ou 3 primícias espirituais que a igreja está fundamentada, você percebe que desde o Antigo Testamento ao Novo, e a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, todos os homens e grandes mulheres que foram relevantes para a igreja e para a pregação do evangelho, todos eles, sem exceções, irmãos, jejuavam, oravam e liam a palavra. Então eu quero dizer a vocês nessa noite que não dá para nós vivermos como igreja sem praticarmos as 3 disciplinas.
Então, talvez a gente deixe o jejum de uma forma mais, assim, mais distante, é difícil, dá dor de cabeça se a gente renuncia ao café, tira o refrigerante. Mas, irmãos, ela é extremamente importante para nós. Então, é difícil você ver um homem que gosta muito de ler a palavra, uma mulher, um jovem, ora bastante e ele não ora. Geralmente, essas 3 disciplinas, elas caminham intrinsecamente juntas. Sempre você vai encontrar na palavra de Deus, na história de homens, no nosso cotidiano, eles falando das 3 disciplinas espirituais. Um ponto importante sobre o jejum, irmãos, vocês vão perceber que o jejum em si, quando nós lermos aqui, ele não é para nós termos algo em troca da parte de Deus. Um ponto muito importante sobre jejum e qualquer uma das outras disciplinas espirituais é que nós nunca colocamos Deus na parede. Não é porque jejuamos muito, oramos muito, ou lemos muito a sua palavra que Deus está sujeito àquilo que nós fazemos nessa terra. A soberania de Deus, em todos os casos que nós vamos ler, vocês vão perceber que é Deus que faz. O jejum em si, irmãos, ele é uma ferramenta, um instrumento que Deus nos proporciona nessa terra, nos dá nessa terra para nós buscarmos Ele em sensibilidade, em intimidade. É uma ferramenta que Ele nos dá para nós nos quebrarmos, para nós inclinarmos mais a nossa vida para o Espírito. Deixarmos um pouco daquilo que é lícito, porque em si, irmãos, o jejum é a abnegação, é você recusar algo que é lícito. Você está tirando a comida, que faz algo, faz bem para o seu corpo. Então, em si, irmãos, eu quero deixar isso muito claro. Nós vamos ler muitas coisas boas aqui, mas nós praticarmos as 3 disciplinas espirituais não retira a soberania de Deus. Você acredita nisso? Ele faz, irmãos, porque o nosso Deus é bom, o nosso Pai é amoroso, Ele é gentil conosco, e nós podemos acessar tudo isso por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, um dos primeiros pontos que o jejum nos faz seguir, irmãos, é a adoração a Deus. Vocês vão perceber que em todos os momentos da leitura bíblica que nós temos, há muitos casos de jejum que homens entraram em jejum por conta da guerra, por conta de vida financeira, por conta de doença, mas em todas as disciplinas, todas elas convergem em adoração a Deus, em buscar a Deus, em conhecer a Deus verdadeiramente. Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 13, do verso 1 e verso 2 ali, vocês vão ver que em Atos 13, verso 1 e verso 2, os homens estão reunidos com profetas, com mestres. Ali também está Barnabé, está Saulo, e a palavra diz que eles estão jejuando e adorando a Deus. Então, o princípio do jejum já está ligado à sua adoração. Se você é um homem, uma igreja que adora, automaticamente você precisa jejuar. Lá em Lucas 2, capítulo 2, verso 36 e 37, vai falar da profetisa Ana. A profetisa Ana passou anos no templo depois que ela foi uma viúva, e a Bíblia diz que ela estava no templo só adorando e jejuando a Deus. Então não há nenhum tipo de petição ali. Eles simplesmente se colocaram a buscar a Deus, e o jejum, irmãos, estava ligado nessa prática de busca a Deus. Então a primazia do jejum é você se encontrar com o seu Criador. Não é para nós pedirmos ou para nós entrarmos em batalhas, isso é tudo secundário, porque quando o jejum vai te moldando e te quebrando, você percebe que você fica mais sensível ao Espírito Santo. Você está inclinando mais a sua vida para o Espírito. E tudo isso, irmãos, converge para uma vida de santidade, natural, você não força nada. Isso é muito interessante e importante nós falarmos disso, porque talvez a gente faça algumas confusões, e é bem normal sobre isso, mas quando você entende o princípio do que é e para que é o jejum, você entende que o Deus que faz depois do jejum, como uma providência, esse Deus que fez, Ele está querendo ter intimidade e comunhão com você. E a Bíblia vai respaldando isso. Tem muitos e muitos textos que falam a respeito do jejum. E aí o jejum também, como é tratado como uma disciplina espiritual, irmãos, você precisa vivê-la. Então você não vai entrar em jejum, como o pastor Sandro falou no dia 1º aqui, que nós estamos em jejum até o dia 13. São os 12, falando a respeito dos 12 dias da campanha aqui. Você já pode fazer um jejum no começo do ano, porque é uma prática espiritual que você precisa fazer. Você precisa começar a carregar isso como uma coisa natural para a sua vida. Atos 14, nos versos 21 a 23, fala que Saulo e Barnabé, eles estão passando pelas cidades que eles evangelizaram, orando pelos presbíteros, animando a fé dos discípulos. A Bíblia fala assim, eles estavam orando e jejuando. Eles estavam vivendo a vida cotidiana dele, irmãos, e o jejum estava na vida deles. Então, quando a gente fala de uma disciplina espiritual, uma prática de vida, você tem que entender o seguinte: precisa participar da sua vida.
Tem que ser algo normal. Quando alguém fala assim, e aí, vamos jejuar? Cara, eu já estou jejuando. Porque é algo normal. Tem que ser normal, irmãos. Não pode ser uma coisa assim, nossa, é extraordinária. Por muitos anos no Brasil, e aqueles que vieram de família católica vão entender o que eu vou falar aqui, eu vim de uma família católica, nós tínhamos aquela questão de quando nós pecávamos na questão da Igreja Católica, o que era nos dado para fazer? Você vai rezar 5 Ave Marias, 5 Pai Nosso, e ora isso. Porque foi colocado que a oração era algo de penitência. Agora que você pecou, você precisa orar. E aí, irmãos, é o que Jesus, eu vou ler o texto aqui, ele vem desconstruindo na mentalidade da igreja, na nova aliança, dizendo o seguinte: orar, jejuar e ter tempo de oração é algo bom. Amém? Então a gente está começando o ano aqui falando de jejum. E um ponto importante, irmãos, sobre jejuar. Nós precisamos amadurecer a respeito do tema, por quê? Quando a gente fala de jejum, não é só uma ferramenta espiritual de buscarmos a Deus, de adorarmos a Deus, mas ela é uma ferramenta, irmãos, de luta, de guerra. Ela é uma arma espiritual e nós vamos ler alguns textos. Mas sabe o que eu entendo, irmãos? E eu acho que você vai compreender isso. Nos nossos dias aqui, vocês não vão ver vocês não vão ver crianças se alistando para a guerra. Isso eu estou falando de uma nação correta, claro, né? Se não for uma guerra civil. Você vai ver homens e mulheres, amém? Falando de mundo espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós ainda somos meninos na fé, não queremos amadurecer na fé, nós não acessamos essa arma, essa ferramenta espiritual. Nós continuamos a caminhar, a correr por essa terra, passamos por muitas lutas, e às vezes você está aqui, você tem 35, 40 anos, mas na fé você é um menino espiritual ainda. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, verso 11? Ele fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que eu sou homem, eu começo a discernir as coisas como homem. Lá em 1 Coríntios 3, no verso 1 ao verso 3, ele vai falar o seguinte também: eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, porque vocês ainda bebem do leite espiritual, vocês não querem comida sólida. Irmãos, e o jejum, a palavra e a oração são ferramentas de adoração a Deus, mas são armas de guerra. Então muitas vezes eu e você, nós estamos anos aí, passando por lutas, presos em pecados, problemas não resolvidos, porque nós não acessamos essas 3 ferramentas e armas espirituais. Então é um tempo também de nós amadurecermos em 2025 e falar: cara, eu quero acessar essa arma agora, eu quero provar dela, eu quero ver o Senhor fazer a respeito disso. Você não pode se conformar, irmãos, 2024 virar e você entrar em 2025 e você continuar da mesma forma que você estava, você continuar vivendo na mesmice espiritual, que eu digo na questão de você não amadurecer na fé. Nós precisamos amadurecer na fé, e eu tenho, irmãos, certeza do que eu vou falar aqui com muito temor. Se nós começarmos a acessar essas disciplinas espirituais, e outras pessoas vão ministrar a respeito da oração também, e a respeito da palavra, irmãos, 2025 vai ser um ano diferente. Então, se você entender só esse começo aqui, amém, eu já me dou por satisfeito a respeito do jejum. Mas eu quero agora compartilhar com você o texto que está em Mateus 6, a partir do verso 16, quando Jesus fala a respeito do jejum. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 16, eu vou ler a versão NVI. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, como eu falei a respeito da oração, que a gente, tendo uma origem católica, a gente tinha uma mentalidade a respeito disso, Jesus começa a desconstruir essa mentalidade que eles faziam na época, porque os fariseus, quando jejuavam, eles queriam parecer homens santos, eles se martirizavam e falavam: nossa, como eu estou jejuando. E Jesus está falando o seguinte: vocês não podem fazer isso, porque jejuar é prazeroso. É aqui, irmãos, que muda a nossa ótica a respeito das disciplinas. Jesus está falando o seguinte: quando você for jejuar, veste a sua melhor roupa, deixe que as pessoas vejam como você está bem, como você está pleno na presença de Deus, e você está praticando o jejum, porque ainda que só o seu Pai te vê em secreto, esse Pai
pode nos recompensar, amém? Você acredita nisso? E aí eu quero falar com vocês a respeito da prática do jejum e aquilo que ele faz na nossa vida. Em Lucas 4, no verso 1, eu vou ler bastante alguns versículos aqui e alguns só citar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4, verso 1, verso 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, irmãos, o maior exemplo que nós vamos ter aqui na Bíblia de jejum é Jesus. Ele falou a respeito e quis praticar para que nós víssemos a respeito do jejum. Então, nessa primeira parte do jejum de Jesus, a gente percebe que há uma importância na questão de fortalecer o espírito e resistir contra as tentações. É um dos frutos que o jejum nos traz no nosso dia a dia. Resistir contra as tentações e nos fortalecer. E esse jejum aqui que Jesus faz é conhecido como um jejum normal, que é quando você se abstém dos alimentos, mas não daquilo que é líquido, porque aqui está falando que ele teve fome e a Bíblia não diz que ele não bebeu nada, mas que ele apenas não comeu nada. E aí seguindo, eu vou falar só os textos para a gente ganhar tempo e talvez passar por cima das histórias, você pode ir marcando. No capítulo 8 do livro de Esdras, verso 21 e 23, vai contar a história, irmãos, quando o escriba Esdras está voltando da Babilônia, e essa história é muito legal, porque ele está voltando da Babilônia com a segunda comitiva dos judeus, e ele agora vai implantar novamente a leitura da Bíblia, das leis e também dos ensinamentos de Deus para o povo, porque o povo estava perdido e não liam mais a palavra. Ele está voltando, irmãos, olha que interessante. E aí ele falou para o rei, falou o seguinte: olha, deixa a gente ir, porque a boa mão do Senhor é conosco. E a palavra vai ler depois, vai falar, se você puder depois ler a respeito do profeta Esdras, do escriba Esdras, no capítulo 8, a Bíblia vai falar o seguinte, que ele teve vergonha de chegar no rei e pedir que os soldados levassem eles escoltados até Jerusalém. E ele chama o povo para proclamar um jejum, para que eles chegassem até Jerusalém sãos e salvos. E aí você vai perceber que aqui a gente tem um segundo resultado ou fruto do jejum, que é a provisão, o cuidado e a bênção. Porque quando Esdras sai da Babilônia com essa segunda comitiva, você percebe que esse escriba, ele faz questão de colocar um jejum. E o Senhor o guardou nessa caminhada, com provisão, com cuidado e com bênção. Isso, irmãos, é um fruto do jejum, de uma disciplina espiritual, de uma prática de um homem que falou assim: a boa mão do Senhor é conosco, então eu quero provar dessa boa vontade. E o Senhor os guardou da Babilônia a Jerusalém. E eu queria seguir com vocês em Daniel, você vai marcando aí Daniel capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, fala do jejum de Daniel, que é muito conhecido, que é o famoso jejum de 21 dias. E ele também é visto como um jejum parcial, porque quando você faz a leitura, Daniel se absteve de alguns alimentos, mas não de tudo. E aí ele tirou algumas coisas. E o que é interessante nessa passagem, irmãos? Que a partir do jejum, da busca incessante por Deus, Daniel teve revelação do mundo espiritual e ele pôde discernir tudo aquilo que estava acontecendo e que viria a acontecer no futuro. Quando você começa a ler Daniel 10 e segue Daniel 10, Daniel 11, o anjo que aparece para ele começa a revelar diversas coisas que virão para o futuro. Então, talvez, irmãos, a gente se perca na nossa trajetória cristã por nós não discernirmos algumas coisas que estão acontecendo. E a gente não faz questão de acessar essa arma aqui, que é o jejum. Irmãos, e por meio dessa arma espiritual, dessa ferramenta que Daniel está usando aqui, o Senhor trouxe revelação daquilo que estava acontecendo e até mais daquilo que estava vindo no futuro. E aqui é conhecido como um jejum parcial. Em Esther, capítulo 10... Esther capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, nós vamos ler também a respeito do jejum de Esther de 3 dias, que é conhecido como um dos jejuns total, porque ela pediu para o povo ficar 3 dias sem comer e sem beber nada. Irmãos, e essa história ela é incrível, porque a Esther ela vai pedir para o povo jejuar por 3 dias, porque um homem da corte chamado Amã, ele pediu para que o rei assinasse um decreto para que os judeus fossem exterminados.
E ela vai entrar na presença do rei agora, mas antes ela pede para Mardoqueu, que é seu primo, falando o seguinte: peça para que o povo jejue por mim por 3 dias. E diga a eles que se eu entrar até lá para morrer, eu morrerei. Mas peçam a eles que jejuem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E quem lembra da história, você só poderia entrar na presença do rei se você fosse anunciado. E ela ia entrar de vez, porque eles seriam exterminados. E aqui, irmãos, você vê uma outra intervenção de Deus e livramento por meio do jejum. Porque no decorrer da história, lá no capítulo 8, é quando o rei coloca um segundo decreto, porque ele não pode revogar o primeiro. Isso é uma lei dos reis da época. Ele coloca um segundo decreto que os judeus podem, pelo menos, lutar. E aí você sabe o desenrolar da história, eles venceram as batalhas. Mas o que eu quero dizer a você, irmãos, que há uma chave aqui. Há uma chave de intervenção divina e livramento através do jejum. Quando você se dispõe a jejuar, irmão, por talvez algumas lutas e dificuldades que nós estamos tendo no nosso lar, no nosso trabalho, ou seja, lá onde quer que você esteja colocado, você precisa entender, irmãos, que há uma arma espiritual que você pode acessar como igreja. Que essa arma pode gerar uma intervenção divina e um grande livramento. Então talvez, eu, assim como você, nós estamos orando há anos por pessoas, pedindo para que elas sejam libertas das drogas, dos vícios, e a gente continua com aquele famoso discurso: não, um dia Deus toca, um dia Deus faz. Irmãos, a soberania de Deus, ela é implacável. Ela não vai mudar porque eu estou jejuando, orando, lendo a sua palavra. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de uma ferramenta que, a partir dela, Deus encontra pessoas disponíveis, a qual Ele pode usar nessa terra para realizar essas intervenções divinas. E aqui, irmãos, nós estamos falando de uma geração, um povo inteiro sendo salvos, porque alguém se dispôs a jejuar. Gente, isso é muito louco. Se Esther, sendo quem ela era, apenas uma mulher, se dispôs a jejuar, e o Senhor pôde salvar os judeus por meio de um segundo decreto, irmãos, o que eu posso dizer sobre a minha casa e a sua casa? Se eu e você começarmos a orar verdadeiramente, buscarmos na palavra de Deus e jejuar conforme a palavra nos ensina, em temor, em zelo, em sabedoria, sabendo que Deus, na sua soberania, Ele pode fazer se Ele quiser, e se Ele não quiser fazer, Ele não faz também, mas que Ele nos deu uma ferramenta e uma arma para nós lutarmos contra as potestades. Quando nós lemos de Daniel aqui, eu esqueci de falar que havia uma potestade, um principado, que era chamado como o rei da Pérsia, que estava barrando do entendimento completo da mensagem que estava chegando para Daniel, porque ele já tinha compreendido parte da mensagem. A palavra diz que o anjo estava vendo Daniel orar e jejuar, e aí depois veio uma revelação a partir dos próximos capítulos. Então, irmãos, tudo que nós estamos lutando no mundo espiritual, talvez você não precisa ser tão espiritual dentro do seu lar para entender que há uma potestade ali dentro, que há um demônio atuando, que há um principado rondando a nossa nação. Não precisa ser muito espiritual, irmãos, para nós entendermos tudo o que está acontecendo na nossa nação, no nosso estado, dentro do nosso lar. A pergunta é: quando nós vamos acessar essa arma? E esse jejum de Esther, ele é também conhecido como um dos jejuns que é total, ou absoluto, porque você se abstém de toda comida e de toda bebida. Então, irmãos, nós temos a oportunidade de mudar coisas, não nós, pela graça, acessarmos por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos uma vida diferente, uma trajetória diferente cristã, uma igreja mais madura, que prova daquilo que Deus tem para ela. Todas as disciplinas espirituais que vocês vão ouvir nesses 12 dias aqui, irmãos, quem colocou para a igreja foi o próprio Deus. Foi o nosso Deus que nos ensinou a jejuar, a orar, a interceder, a ler a sua palavra. Então, a gente não pode começar o ano como nós talvez fechamos em 2024. Você vendo as guerras acontecerem, as lutas acontecendo, e aí você tem 3 armas do seu lado: jejum, oração e palavra, e você não usa nenhuma delas. É impossível, irmãos. Nós, em 2024, nós concluímos a leitura anual da Bíblia. Em 25 nós vamos iniciar no dia 6. O X vai ministrar aqui amanhã, ele vai falar um pouco mais a respeito. É impossível, irmãos, você ter contato com a palavra e não ser mudado por ela. Porque a palavra é o próprio Cristo. Se você leu a palavra de Deus em 2024, ainda que seja parcialmente, ou você leu ela inteira, eu digo a você com muito temor,
é impossível você não ter mudado 1 milímetro da sua vida. Digo novamente, irmãos, se nós começarmos a praticar a oração nessa igreja, na sua casa, os jejuns, eu digo com certeza, irmãos, nós teremos um tempo diferente, de amadurecimento da igreja, de relacionamento não só como membros, como comunidade, mas dentro dos nossos lares. Então o que nos falta, irmãos, para nós acessarmos isso? Coragem, disposição. E é claro, se você tem algum tipo de restrição médica quanto a alimentos, consulte o seu médico antes, a respeito do que você pode tirar ou não. Mas não deixe de jejuar. Como você pode falar que você é um homem ou uma mulher de oração se você não jejua? Que você lê muita palavra e você não jejua? Eu digo a você, rebatendo tudo isso, que você na verdade é um menino ou uma menina na fé. Porque só homens e mulheres formados entram em batalhas espirituais e têm coragem de tomar essa arma na mão e lutar verdadeiramente. Crianças não se alistam para a guerra, irmãos. Crianças não se alistam para batalhas. A Bíblia nos chama de uma igreja. E essa igreja tem que ser madura, ter coragem. Não adianta nós colocarmos os nomes na caixa de oração e só orarmos e a palavra, e o jejum, e as boas práticas, e os bons testemunhos. E por que eu estou falando a respeito disso? Eu quero ler só mais um trecho aqui, para nós entendermos a magnitude de um jejum. Jonas, capítulo 3, o capítulo inteiro, não dá para a gente ler tudo aqui, mas a partir do verso 2, a Bíblia diz assim: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anunciei a você. Se vocês lerem depois o livro de Jonas, que é bem curtinho, vocês vão ver que tinham 120 mil pessoas na cidade de Nínive. E Deus falou o seguinte para Jonas: você vai lá e você vai pregar contra eles. Irmãos, é Deus falando que vai matar geral. Assusta, né? Meu Deus do céu. E aí Jonas vai lá, prega a palavra, fala de arrependimentos para ver se eles querem se arrepender. Você acredita, irmãos, que 120 mil pessoas, porque a Bíblia relata isso, entraram em um jejum porque o rei decretou um jejum solene, e entre as pessoas, os grandes, os pequenos, os animais, ninguém ia comer nada. Amigos, vocês acreditam que houve um grande arrependimento naquela cidade e eles foram salvos da ira de Deus? Irmãos, é uma arma espiritual. Você vai pegar diversas e diversas passagens de reis do Antigo Testamento que fizeram um jejum porque eles seriam invadidos, Jerusalém seria invadida, Israel seria invadido. E por meio das orações e jejum que eles praticaram, Deus interveio. E está aqui nós como igreja, lutando ainda na força do nosso braço, sem usar os nossos joelhos, sem tirar talvez um alimento. Irmãos, eu estou falando que 120 mil pessoas se arrependeram e tiveram salvação da ira de Deus, porque eles se propuseram a buscar a Deus, mudar as suas atividades, a sua conduta de vida, e eles colocaram um jejum. E todo mundo estava temeroso, porque Deus falou que ia fazer. E amigos, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E aqui, irmãos, é para nós começarmos a pensar a força que essas 3 disciplinas espirituais, elas exercem no mundo espiritual. Leitura, jejum e palavra. Eu não tenho receita de bolo pronta para você aqui. Não é disso que eu estou falando, ou que nós ministramos. Irmãos, nós estamos falando que se a Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse, que jejuar e orar, eles trazem respostas de Deus, intervenções divinas, amigos, nós precisamos entrar nessa visão. O quanto antes, para já, nós precisamos declarar isso como verdades para a igreja, para a nossa comunidade. E dizer, nós precisamos jejuar, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos lê-la, nós precisamos orar. E agora, um ponto muito importante, irmãos. Seguindo aqui bem com o tempo. Por que eu quis falar um pouco sobre a soberania de Deus no começo, que nós começamos aqui? Porque ainda que eu e você pratiquemos todas as disciplinas, as doutrinas espirituais, nós precisamos que o Senhor faça. Ele é dono de todas as coisas, o poder está sobre Ele, nós, por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo, podemos provar disso. Das intervenções, dos milagres,
porque nos posicionamos para vivermos isso. Mas eu queria ler com vocês, aí eu peço para que você abra comigo, Jeremias capítulo 14, no verso 11. Jeremias capítulo 14, a partir do verso 11, diz assim: Então, o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Pode seguir. Ainda que jejuem, olha só irmãos, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Assustador, né? Você falou, meu Deus, Silvano, você falou que dá para acontecer, jamais não dá, o pessoal está orando ali, Deus falou que não quer. Qual que é o contexto bíblico aqui, irmãos? Jeremias, ele é conhecido em Lamentações como profeta chorão, mas no livro dele, ele é conhecido como profeta do caos, porque ele trouxe, talvez, a pior das profecias para Jerusalém. Vocês serão cativos por 70 anos na Babilônia. Por causa da rebeldia de vocês, por causa da prostituição de vocês, da imoralidade sexual de vocês, porque vocês mentem, vocês roubam, vocês matam. Irmãos, eu quero dizer algo a vocês aqui para nós amadurecermos como igreja. Nós podemos praticar todas as coisas corretamente. Se a nossa prática de vida não resplandecer aquilo que nós estamos lendo, orando e jejuando, irmãos, esqueça, Deus não faz. Aonde que Deus vai agir na minha vida? Se eu continuo na minha prática pecaminosa, e isso se chama iniquidade. Quando as nossas práticas pecaminosas, elas estão enraizadas na nossa vida e a gente continua com a mesma conduta de vida. E o povo aqui, irmãos, diferente da cidade de Nínive, não quis se arrepender. Jeremias está proclamando um arrependimento, ele está pregando, ele foi jogado dentro de um poço, as pessoas queriam matá-lo. Porque ele estava dizendo o seguinte, vocês precisam se arrepender, porque Deus vai nos levar cativos. Lá no capítulo 25, ele concretiza e fala, ó, acabou. São 70 anos de exílio, a gente vai ser escravo. Mas ó, são 24 capítulos antes que um profeta está dizendo, mudem a conduta de vida de vocês. Ao ponto, irmãos, de Deus dizer o seguinte, não adianta. Pode falar para eles pararem de jejuar, não vai funcionar, porque a conduta de vida deles não muda. Você entende isso, igreja? Amém? E isso, irmãos, tem que nos amadurecer. Porque a gente às vezes entra, vamos jejuar. Ah, a igreja colocou um propósito de oração, vamos orar. Nós vamos começar a leitura da Bíblia. Irmãos, o que irá nos adiantar se nós não mudarmos a conduta de vida que temos? Se verdadeiramente nós não nos convertermos, estamos aqui num caminho mau, nos convertermos por caminho que é Cristo. Qual é a diferença, irmãos? Não muda. Eu vou continuar sendo um homem lascívio, mentiroso. Ah, mas eu li a Bíblia inteira, o ano inteiro, Silvano. Mas a conduta de vida não mudou. Não, mas eu trouxe o meu dízimo e a minha oferta. Eu cumpri com todas as coisas que a Bíblia nos ensina. Mas nós continuamos sendo mentirosos, lascívios, imorais. Nós continuamos dando mau testemunho do nosso Cristo para essa terra. E eu estou dizendo isso, irmãos, com muito amor, é claro, a vocês, porque eu participo dessa igreja também, mas, irmãos, não tem coerência. Nós precisamos mudar como um todo e provar das verdades de Deus. Respeitar os nossos pais. Talvez você nem pratica pecados assustadores, mas a nossa prática de vida não resplandece Cristo em nós. E aí a gente vai lá, quer fazer um jejum para as coisas acontecerem, irmãos. Se você lê, por isso que eu estou dizendo, nós começamos a leitura da Bíblia no ano passado, e você vai ler esse ano comigo, amém? Quem vai ler o ano inteiro a Bíblia aí, amém? A Bíblia inteira nesse ano. Vocês vão perceber, irmãos, que Deus é justo. A essência de Deus é justiça, amor, longanimidade, benignidade, temperança. A temperança de Deus, Ele vai nos aguardando, nos dando oportunidades de arrependimento. Nós estamos na nova aliança, na graça agora. Nós podemos mudar, irmãos. Nós temos acesso à palavra de Deus. E de nada valerá, e eu estou dizendo isso com muito temor, não adianta nós praticarmos as 3 disciplinas, se a gente não tiver uma conduta de vida totalmente transformada. Então o jejum, irmãos, ele vem para nos quebrar e nos moer, para nós deixarmos de lado a inclinação da nossa carne, para nós nos humilharmos mesmo, e dizer, Deus, eu não tenho nada, eu sou o pó dessa terra,
eu sou um miserável, um pecador, para nós nos arrependermos como os ninivitas se arrependeram. Quantos casamentos, irmãos, nós temos aí abalados, porque nós estamos aqui o ano inteiro na igreja, mas a nossa conduta de vida não muda. Jovens que se perdem em romances passageiros no mundo, e dizem o seguinte: mas eu fui em todas as redes, eu fui em todos os cultos, eu li mais ou menos a palavra. A nossa conduta de vida, irmãos, precisa mudar de uma vez por todas. Digo novamente, eu digo isso com muito amor, porque eu participo dessa igreja, eu participo desse corpo, sou filho dessa casa, dessa comunidade, e eu não posso falar sobre as disciplinas sem dizer que elas podem nos dar um acesso espiritual a Deus, para nós provarmos de algo maior, de algo melhor, de algo genuíno da parte de Deus. Irmãos, isso é incrível, quando nós abrimos os nossos olhos para aquilo que Deus pode fazer, as coisas mudam. Você pode passar por todas as tribulações dessa terra, mas você dorme em paz, porque você sabe que aquele que te guarda não descansa, amigos. Aquele que está olhando para você, o advogado fiel, ele está com você, e o jejum nos traz essa sensibilidade, dessa amizade, dessa proximidade. Nada dá certo, mas eu estou firme com Ele, orando, jejuando, lendo a palavra. Então nós precisamos de ânimo nesse ano, para nós começarmos. Que boa palavra, né? No dia 4, você não tem desculpa para falar que não tem tempo. Esquece, 24 virou, não deu para ler, não deu para jejuar, não deu para fazer nada. Ponto final, vamos começar 2025. Quem topa? Vamos? Então, gente, essas 3 disciplinas são importantes para mim, para você. Eu gosto de falar a respeito que com o passar dos anos, a gente entende que isso aqui é alimento para nós. Nós precisamos jejuar. E, é claro, para o corpo físico melhora muito. Quem já jejuou sabe disso. Quando você se abstém um determinado tempo de se alimentar de alguns alimentos, você percebe que o corpo agora, ele se alimenta daquilo que você está por dentro. Está queimando gordura, melhora a sua condição física, a sua saúde melhora. É claro que eu não vou falar muito aqui, porque eu não sou especialista, mas queria indicar 2 livros para vocês lerem, que é a Cultura do Jejum, que é do Subirá, e o Cuidado do Corpo, que é do Subirá também. Irmãos, vale muito a pena a leitura, vale muito a pena vocês assistirem os vídeos do pastor Subirá, Luciano Subirá, falando a respeito disso. Nós precisamos cuidar desse corpo aqui, deste templo, e o jejum ajuda e muito nós cuidarmos desse templo. E para nós fecharmos aqui, para trazer sabe, irmão, esse zelo para aquilo que nós estamos falando aqui, e esse temor santo mesmo, eu quero que você abra comigo, eu quero ler o último texto aqui, para dar uma balançada na gente. 2 Samuel 12, a partir do verso 13. 2 Samuel, a partir do verso... 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 13, diz assim: Então, Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Só o comecinho do verso 18. Por que eu quis ler esse texto, irmãos? Para nos gerar um temor santo a Deus. Quando vocês se recordam da história de Davi, o pecado que Davi fez, irmãos, era extremamente grave com a nação de Israel e para com Deus. Ele chamou Urias, ele teve relações primeiramente com a sua mulher, ele chamou ele, mandou ele à frente da batalha para que ele morresse. E Deus está vendo todas essas coisas. Por que eu quero tocar nesse ponto com vocês? Para que nós, nesse ano, irmãos, nós venhamos ser zelosos pela presença de Deus na nossa vida. Porque ainda que Davi implorasse diante de Deus com súplicas e jejum, o Senhor não o atendeu. Isso aqui, irmãos, precisa nos despertar, irmão, com uma seriedade naquilo que nós estamos vivendo como igreja. Se nós não zelarmos pela presença de Deus em nossas vidas, irmãos, o que nós seremos? Escândalo para essa terra.
E ainda que nós façamos todas essas disciplinas espirituais acontecerem na nossa vida, irmãos, o Senhor não responde. Digo mais uma vez, a soberania de Deus não muda porque eu estou praticando algo. Porque não é por mérito meu, não é pela força do meu braço, é porque Ele é bom. Ele é bondoso conosco. E Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos ainda, de nós acessarmos essas verdades. Mas ainda que Davi buscasse com todas essas coisas, o Senhor não o atendeu. Então quando nós cantamos assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der. Irmãos, isso nos amadurece. Isso nos coloca numa posição de intimidade com o nosso Deus, de saber que Ele é o nosso Pai. Que Ele quer o nosso bem para todos sempre. Ele quer nos corrigir, nos exortar, nos melhorar, nos alinhar. Desculpa pela canção aqui, tá? Mas eu quero deixar isso claro para nós aqui nessa noite, para que a gente não trate isso com leviandade. Não é rotineiro, não é uma coisa mecânica. Nós estamos falando de algo que o Senhor nos dá como presente para nós acessarmos Ele, para nós buscarmos Ele, para nós mudarmos a nossa conduta de vida, para nós deixarmos os escândalos de lado, a má conduta, os maus testemunhos, para nós sermos quebrados e moídos por Deus. Então quem tem problema aí de jejuar café, começa com café. Ó, a carne já balançando aí já, né? Tira a coca. Você vai ver como vai fazer para você bem, para o seu corpo físico. Tira a carne, ó. Ano passado nós fizemos 21 dias todos os meses. Quem participou desse jejum aqui? Irmão, foi um tempo muito bom. Vai lá, tira a refeição, faz algo parcial. Eu quero te encorajar nesse ano, começa um jejum. E espera Deus fazer. Começa a ver os resultados a partir das suas práticas espirituais. Não é por mérito seu, não se esqueça disso, é porque Ele é bom, misericordioso conosco. Amém? Eu queria pedir para que os irmãos do louvor subissem aqui, para nós termos um tempo de oração. Pedir para que a igreja se levante também, para nós buscarmos o Senhor aqui. Que por meio do jejum a gente pode acessar muitas coisas, nós podemos conquistar muitas coisas. Nós podemos acessar muitas coisas em Deus, nós podemos praticar essas disciplinas nesse ano, e acima de todas as coisas, irmãos, que nós possamos ter uma conduta cristã que exalte Jesus. Sabe, uma conduta cristã que as pessoas olhem para nós e falem assim, eu conheço você do mundo, viu? De como você era tranqueira, mas agora eu quero esse Deus aí que você está servindo. Para nós termos bons testemunhos dentro do nosso lar. Quando os nossos familiares vierem para a presença do nosso Deus, eles puderem falar assim com tanta satisfação. Olha, quem pregou o Evangelho para mim foi o meu irmão, foi o meu pai, foi o meu filho. Porque há uma conduta estabelecida dentro do lar. Jejum, oração e palavra. Vocês acreditam nisso? Então eu queria que nós tivéssemos esse tempo. Irmãos, eu sei que como nós falamos de um tema específico aqui, sobre jejum, essa palavra fala muito sobre também nós nos redimirmos diante de Deus, nos arrependermos. E eu não sei você, mas eu acho que o começo do ano é um bom momento, amém? Para a gente ter um tempo bom, sabe? De buscar o Senhor. Não que 2024 as coisas não vão vir, talvez os problemas vão estar conosco ainda, mas imagine, irmãos, que o Senhor nos dá uma oportunidade de, nesse ano, de coisas verdadeiras que nós não provamos no ano passado, de nós nos arrependermos verdadeiramente, a nossa conduta de vida mudar, para quando nós praticarmos essas disciplinas, a gente provar dos frutos que ela dá. Ah, irmãos, você imagina o Esdras, pensa nisso, irmãos, ele é um escravo na Babilônia, e agora ele vai para Jerusalém e as pessoas estão querendo matar os israelitas, os judeus. E esse homem chega do outro lado da terra, em Jerusalém, e fala, a boa mão do Senhor nos acompanhou até aqui. Irmãos, não tem preço. Você começar 2025
nas suas práticas espirituais, e você chegar lá em dezembro e você puder olhar para trás em janeiro, você fala: meu Deus, a boa mão do Senhor me conduziu até aqui. Porque você se posicionou, você se animou a praticar o jejum, a palavra e a oração também. Então eu queria que você, em nome de Jesus, se você nos visita hoje pela primeira vez e não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te chamar aqui na frente para a gente orar junto. Se você não conhece a Jesus e quer aceitá-lo nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida, que você venha aqui na frente para a gente orar junto. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite como Senhor da sua vida? Porque o que nós estamos falando aqui é de um Deus que pode redimir a nossa história